Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda conferência do módulo de Contabilidade e Finanças na Escola. Eu sou a professora Marlúcia Amorim e hoje nós vamos estar dando aí um esclarecimento, né, sobre essa organização das nossas aulas online e os conteúdos e as atividades que estão sendo propostas. E tirando algumas dúvidas dos temas principais, para que realmente você entenda, como futuro gestor de escola, a como lidar com essa atividade tão necessária na vida de um gestor, tá bom? Então, nós vamos abrir o slide agora. Gostaria que você prestasse bem atenção. Vou ampliar aqui para ficar bem legível. Então, aqui está a nossa segunda conferência, né? Nós, como já falamos na aula passada, qual é o objetivo geral dessa disciplina? Contabilidade financeira na escola. É oportunizar aí um espaço de estudo, né, de reflexão, de pesquisa sobre essa temática da gestão de recursos financeiros e os elementos que constituem necessário a você, tá, especialista, para o seu trabalho na escola. Então, todos aqui têm essa intenção, né? Ou como supervisor, como gestor. Então, é uma disciplina muito necessária hoje. Então, a estrutura das nossas aulas é dividida, né, nesse planejamento, tá? A primeira etapa, nós estudamos sobre gestão financeira, os princípios, porque o gestor, ele trabalha em cima da legalidade. Então, é importante conhecer, tá? Desde o início, quais são os princípios básicos, quais são as medidas necessárias aí que envolvem etapa, identificar e planejar esses recursos. Quais são os recursos? Eu tenho que identificar que são recursos provenientes, às vezes, da própria UX que se organiza. E aí, como eu vou planejar esses recursos? Então, tudo isso são etapas e nós temos aí normas para seguir. A terceira etapa, a terceira aula, as formas que esse dinheiro é liberado, esses recursos, de que forma o gestor vai se organizar, tá? Para contratar, para pagar e comprovar as despesas. Na realidade, o gestor é uma figura ilustrativa, porque não é só o gestor, que é o presidente da UX. Então, é todo um conselho, né? Então, é um grupo de pessoas que acompanha esse processo tão importante. E a quarta etapa e quarta última aula, nós vamos ver sobre a prestação de contas, que também é importantíssimo. Se você organizou, planejou, tá? Documentou tudo, essa parte não vai te dar trabalho. Por isso que é importante essa organização do gestor. Aqui, gente, eu estou falando aí, como a gestão de recursos financeiros na escola é um assunto que vem recebendo cada vez mais atenção por parte dos gestores. Por quê? Porque nós sabemos o quanto isso implica responsabilidade e o quanto é importante o gestor ele saber realmente dominar, tá, as técnicas para realizar com competência essa parte. Então, nós, como futuros gestores, vocês, né, devemos ter essa competência a de ficar dependendo de outra pessoa. Então, hoje, no cargo de gestor, eles até avaliam se realmente você domina, se você sabe gerir, se você sabe trabalhar na hora do planejamento, da prestação de contas. Então, aqui, trabalhar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros destinados à escola com segurança requer muita atenção, principalmente aos princípios que vocês estudaram na primeira etapa, da autonomia, da ética, da racionalidade administrativa, porque nós somos autônomos nesse sentido. A gente tem aí uma liberdade, entre aspas, porque a gente sabe que esse recurso ele tem um direcionamento.
mas eu vou em cima do quê? Da necessidade da escola. E quando eu falo em ética, é você realmente seguir as normas, porque você vai prestar contas. E tudo isso tem o quê? Uma conferência, tem que estar tudo conforme foi estipulado. E essa racionalidade administrativa, ou seja, eu, como gestor, eu tenho que conhecer a realidade da minha escola, as necessidades, para poder aplicar esse dinheiro de acordo com essa necessidade, para que realmente a minha escola consiga suprir o básico e consiga evoluir, melhorando a qualidade, que vai influenciar onde? Diretamente no recurso. E aqui essa ilustração, ela explica muito bem essa figura do gestor, essa responsabilidade do gestor frente ao processo escolar e aonde a gestão financeira vai impactar. Então, gente, gestão é o quê? Quando a gente fala em gestão, principalmente o gestor escolar, eu tenho que compreender nas entrelinhas o significado. E aqui está um conceito exato para que realmente eu consiga entender esse meu trabalho como gestor escolar. A gestão é organizar os meios para atingir os fins e as metas, portanto, só devem ser estabelecidas nos fins e nunca nos meios. Então, eu tenho que ver o que realmente eu quero alcançar, tá? Com aquilo que eu tenho, a minha realidade e com aquilo que eu posso adquirir para melhorar. É aí que entra a contabilidade financeira. Eu comprar exatamente de acordo com a minha necessidade, com o que a escola precisa. Se eu preciso, aí eu tenho um baixo IDEB, falta material pedagógico na escola, né? Nós precisamos aí investir na manutenção lá da quadra, a recuperação dos alunos, eu preciso de material para trabalhar com a recuperação dos alunos. Nas reuniões, eu preciso implementar aí as reuniões para incentivar a participação dos pais. Posso adquirir um data show para melhorar as reuniões. Poucos alunos alfabetizados, o que eu posso fazer, que eu posso adquirir uma Xerox para estar trabalhando aí com uma melhor, otimizando aí o meu material. Então, vocês perceberam o quanto que essa questão de comprar o que realmente eu preciso vai impactar na qualidade e no resultado final da escola? Então, o que é o fim? É o resultado do processo ensino-aprendizagem. Quando a gente fala em qualidade, eu penso nisso, em melhorar toda essa questão dos meios, o que eu tenho, que a escola precisa, para alcançar aquilo que eu quero. E aí nós trabalhamos lá na primeira aula, tem na apostila de vocês, qualquer dúvida, vá na apostila. Pesquisa aí essa metodologia do PDCA, que é um planejamento que a gente já trabalha dentro das escolas. E esse planejamento, ele possibilita eu ir diretamente nas causas que interferem nos meus resultados, ou seja, no fim. E aí eu vou o quê? Trabalhar com ações para que realmente impacte nessa minha necessidade, que vão impactar na minha necessidade. Então, o que é o método? É um caminho para atingir as metas, melhorar os resultados. Por isso que é importante envolver toda a equipe para que a gente consiga discutir, verificar em cima desses resultados da escola do ano anterior, eu fazer um planejamento eficaz para reduzir, por exemplo, o abandono, aumentar as notas nas avaliações, alcançar melhores resultados. Discutir, olhando para entender dentro do planejamento, que toda meta ela deve ser estabelecida sobre os fins e nunca sobre os meios. Por que isso? Então, eu tenho que enxergar lá no final o que eu quero alcançar, tá? Em quanto tempo e quem vai ser os autores envolvidos que vão me ajudar nessas ações, porque tem que estar tudo estabelecido dentro de um tempo, né, determinado e qual a meta que eu preciso melhorar. Então, eu tenho que ter um percentual também em vista.
E aqui fala, nos processos estão localizadas as causas dos problemas da escola. Por isso é que lá no IFC, que muitas escolas já trabalham, que trabalham o quê? Com esse índice aí, para identificar esses resultados da escola, tá? Então, nos resultados estão localizados esses problemas que eu posso intervir diretamente. E aí entra os recursos. Os recursos, eles vão ajudar a comprar o material necessário para desenvolver as ações de uma forma mais rápida, mais eficiente e se tornar viável. Então, só resumindo aí as etapas da gestão financeira, a nossa disciplina ela se resume em planejamento, em execução, em prestação de contas e captação de recursos. Então, nós vamos discutir ao longo dessas etapas das nossas aulas cada parte dessas etapas aí que são fundamentais. O planejamento nós vamos reforçar aqui, revisar, tá? Que ele inicia nessa parte aí, ou seja, vocês vão ver por essa ilustração que lá na internet nós temos uma adesão. O gestor, ele tem um tempo que ele vai lá cadastrar a realidade da escola e ele vai solicitar, atualizar esses dados de acordo com a necessidade, que é o percentual que a escola vai receber. E aí, em cima da resolução, dos formulários que está disponível, tanto o CEMED quanto o Estado tem essa etapa aí que ele tem que realizar. Tá? Então, são informações cadastrais, por exemplo, mudou o gestor, já vai lá atualizar a informação do novo gestor. Mudou a quantidade de aluno, lá também você tem a possibilidade de informar a quantidade de aluno, a realidade, o planejamento que a escola está trabalhando no ano atual. Apesar que você sempre cadastra um ano para receber no outro. Então, a gente sempre recebe o recurso de acordo com a sua realidade do ano anterior. E isso é uma responsabilidade do gestor, tá? Então, ele tem que fazer esse cadastro, tem que fazer essa atualização, porque isso que vai influenciar no recebimento dos recursos e das verbas depositadas pelo PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Muitas escolas recebem mais de um programa, como eu falei na aula anterior. Tem a educação integral, tem o PDE Escola, que influencia na estrutura, e aí vai. São vários tipos de programas. Vocês podem aprofundar esse conhecimento pesquisando no próprio site do FNDE. E na nossa apostila também tem algumas informações importantes. Aqui, acompanhamento e supervisão de cronogramas desses movimentos financeiros. Primeiro passo, tá? É o orçamento aprovado pelo Conselho Escolar, especificando o valor a receber e como ele será gasto. Então, o conselho participa na hora desse cadastro. Então, como que o gestor pode influenciar nessa parte? Geralmente, o valor que ele recebe é a quantidade de alunos que vai influenciar, mas eu posso lá delimitar a parte que eu quero para capital e a parte que eu quero para custeio, porque eu defino em percentual. Tem gestor que define 80% para custeio e 20% para capital. Ou aumenta um pouco, coloca 30%. Por isso que é importante decidir isso no coletivo, junto com o conselho escolar, para você especificar de acordo com a necessidade. Aí depois autorizaram, o conselho assinou, aprovou, então você vai lá fazer esse planejamento pelo site, no PDDE web, cadastrou e aí aguardar o recurso ser liberado. E aí você já pode partir para outra etapa, que é o plano de aplicação, que quais são tudo que você vai gastar, então está ali bem delimitado. Ou seja, se é material pedagógico, você vai colocar na planilha, se é material de capital, se é manutenção. Então, nós vamos ver um modelo aí também. Liberação desses recursos.
Nós temos prazos, como eu falei para vocês, e ultrapassar essas fases orçamentárias, as quantias serão transferidas para a escola, tá? Pelo organismo responsável e depositada em conta específica. De acordo com o programa, a escola recebe naquela conta. Então, às vezes, uma escola tem várias contas, tem 3 contas, 2 contas, e quando o dinheiro entra nessa conta, ele vai alterar o saldo. Por quê? Na medida em que as quantias incorporam-se como crédito, que podem ser identificadas no extrato. E é necessário manter essa conta separada para cada tipo de transferência, como o adiantamento. Assim, segregado em contas bancárias. E aí o gestor, na hora que cai na conta, ele tem que ir lá pedir a aplicação desse recurso, porque se ele não aplicar, ele vai perder rendimento. Então, ele tem que estar atento aí ao recebimento desse recurso. E aí, lá hoje, pela própria internet, a gente consegue fazer isso, né? O gestor, ele tem a senha e ele consegue... felizmente, com a tecnologia, ele consegue já aplicar esse dinheiro e está acompanhando aí diariamente esse rendimento. Então, gente, os montantes desses créditos, recursos, eles podem e devem ser atualizados por meio dessas aplicações. Como eu falei agora há pouco, tá? Vão render um crédito de acordo com o rendimento aí que é aplicado. Como eu falei para vocês, a escola ela é vinculada a uma administração central. Então, nós temos aí uma obrigação como gestor de nós estamos ligados hierarquicamente a uma secretaria. Então, cabe a nós prestar contas, informar, esperar eles autorizar o gasto. Então, tudo é em datas estabelecidas. Eu não posso ir lá, não, eu já vou gastar. Não é assim. Tá? Então, é todo um processo que tem que ser estabelecido, eu tenho que esperar a liberação, tenho que apresentar o plano tem que ser autorizado, tem que ser conferido, aí eu posso executar, eu posso gastar. E eu só posso gastar mediante uma documentação que vocês vão ver daqui a pouco, como é que eu vou organizar essa documentação. Então, tudo isso aí está na nossa Constituição. Só para vocês terem ciência que tudo que vocês fazem como gestor, você vai ter que seguir os princípios, porque está na Constituição que nós temos esses deveres, que é os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Vocês já realizaram. Quem não realizou, deve realizar a atividade da apostila. Lá na aula 1, tem uma atividade importante que você vai saber diferenciar cada ação e onde se aplica em cada princípio. Eu vou colocar no fórum o gabarito depois para vocês corrigirem. Só para dar uma revisada, o que significa cada princípio desse? Então, tá esse esqueminha, só para ficar bem entendido. Moralidade. Então, moralidade é probidade, vem de boa fé, né? Legalidade vem somente pode atuar conforme o que determina a lei. Se não está na lei, não entra na legalidade. Impessoalidade. Então, o administrador público, ele se move pelo interesse, pela necessidade que a instituição requer. Então, eu tenho que ser impessoal, não é o que eu quero, o que eu opino, e sim as necessidades e a decisão do todo, ou seja, o conselho é que vai aprovar pela maioria dos membros. Publicidade, então, traz transparência à atuação, ou seja, tudo que eu faço eu tenho que divulgar. Eu tenho que divulgar para o conselho vai assinar, vai acompanhar, eu tenho que divulgar para a comunidade, eu tenho que expor, né, as compras, fazer registro de fotos. Na hora da prestação de conta, eu vou juntar toda a documentação também, deixar bem visível para quem quer que seja, ou um professor ir lá conferir, tá? Eficiência e eficácia e efetividade, diz o que? Efetividade. Então, eu tenho prazos para seguir. Então, eu preciso ser um gestor eficiente. E eu tenho normas.
Então, eu tenho que seguir todas elas. Eu preciso estar com toda essa documentação que é exigida na prestação, porque senão eu vou estar fugindo dessa eficiência. E o meu plano, ele não vai ser aprovado, a minha prestação vai ter pendência. Por isso é que eu tenho que ter esse controle. E a eficiência, ela abrange ainda mais aí a questão do desperdício e a má utilização dos recursos públicos. Olha bem, se eu não aplico esse dinheiro, eu estou deixando de receber o rendimento. Então, vai implicar o quê? Na perda de dinheiro. Então, olha bem a importância de eu estar atento e aplicar o dinheiro no prazo correto. E utilizar esses recursos de forma também correta. Tudo isso entra aí na eficiência, tá? Então, lá na execução, eu coloquei aqui um checklist que o que nós temos que fazer antes de executar? Elaborar a ata com as prioridades da escola, tá? Essa elaboração da ata, o conselho vai assinar, todos ali estão cientes qual é o valor, essa ata, ela diz o quê? Ela diz qual o valor que a escola recebe, tá? E o que foi decidido na reunião, e se todos concordaram, e se foi realmente aprovado. Então, tudo vai estar na ata. Lá na minha prestação de conta, eu vou ter que apresentar essa ata. Vou ter que ter também hoje, as secretarias exigem a pesquisa de preço antes de aprovar o plano. Então, antes de aprovar o plano, eu já tenho que ter 3 pesquisas de preço, entenderam? E aí já colocar lá, o menor valor é o que vence a pesquisa. Então, na impossibilidade, pode acontecer de você não conseguir as 3 pesquisas, então pode sim apresentar uma justificativa e o conselho assina. O conselho, ele tem um poder muito grande, tá? Então, tudo que é definido junto com o conselho, eles assinaram, os membros, você está respaldado. Você vai descrever, vai detalhar aí nessas atas o objeto a ser adquirido, o serviço que vai ser contratado. Lá no plano, eu não posso colocar marca, eu só vou colocar a discriminação. É uma exigência, tá, do próprio FNDE, de não especificar a marca. Por exemplo, um pincel. Eu não posso colocar a marca pincel Pilot. Por quê? Porque não pode, entra nessa regra aí. É determinado, então a gente tem que seguir. E aí, preencher essa planilha de preço não pode ter rasura. Nós temos que ter o carimbo lá do CNPJ na pesquisa de preço para ser aprovado, tá? E a assinatura do responsável pelo orçamento. Se a empresa não tem CNPJ, infelizmente você não vai poder comprar com eles. Você só pode comprar com uma empresa que estiver legalmente documentada e que tenha CNPJ, tá? Então, já teve gestor que teve problema com isso, e aí a lei é bem clara. Nós temos que seguir as regras. Preenchimento obrigatório da consolidação. Depois de ter a ata, as pesquisas de preço, você ainda tem uma planilha, tá? Que é um modelo do FNDE, que é a consolidação. O que é a consolidação? Lá na consolidação vai ter as 3 empresas que você apresentou. E aí o menor orçamento lá, destacado, com os itens que foi cotado, tudo isso. Tem um modelo lá no manual de vocês, mas daqui a pouco eu vou mostrar também. O extrato, a importância do gestor estar conferindo esse extrato, porque pela própria internet hoje você consegue ter acesso ao extrato. E nós temos que conferir, estar atentos ali, identificar, né, quais foram os cheques que você deu, se foi compensado. Se não foi cheque, se foi com cartão, então olha lá se foi compensado, o valor, se está tudo batendo. Tudo isso é importante você acompanhar, tá? Preparar os documentos para posterior prestação de contas. Se você
é uma pessoa organizada e deixa tudo numa pasta, bem ali organizado, já tudo direitinho, plano de aplicação, a nota já grampeada com as pesquisas de preço, com o recibo, com a ata, tudo, você não vai ter trabalho na prestação. Olha que maravilha! Então você não vai ficar nessa tensão. Então, se você deixa tudo solto, você vai ter trabalho dobrado. E às vezes a gente se perde, tá? Se você não tiver organização, já pensou se você perde um documento desse na hora da prestação? Que loucura! Então, é importante uma pasta já com tudo documentado, bem organizado, para que você não se perca e não tenha trabalho e que dê tudo certo na prestação de contas, tá? E nós temos restrições ao uso dos recursos. Então, é importante você conhecer as normas, as regras, mas uma vez aprovado o teu plano, a própria secretaria lá, ela vai conferir e ela já identifica se você está atento a essas restrições. Uma das restrições é essa, não comprar com empresa que não tenha esse CNPJ. Aqui, só para a gente entender a questão do custeio, que vocês vão ter atividades para desenvolver. Tem alguns materiais lá na apostila, que eu tenho um exercício, que você vai identificar o que é custeio, o que é capital, só para você, na prática, realmente consolidar esse conhecimento. O que é custeio? São aqueles bens destinados a cobrir despesas com aquisição de consumo e a contratação de serviço para funcionamento e manutenção das atividades da escola. Por exemplo, um pincel, ele é considerado custeio. É tudo que entra em material pedagógico, que é um bem que não dura muito tempo, ele é definido como custeio, assim como serviços, né, de manutenção, contrato de monitor, de alfabetizador. Nós temos programas que têm verbas para isso, tudo isso vai em custeio. E o que é capital? Capital já é aqueles destinados a cobrir despesa com equipamento, material, que são bens duráveis, permanente. Por exemplo, uma impressora, um liquidificador, um aparelho de ar-condicionado, tá? Então, tudo que dura aí, que tem uma durabilidade, é capital. Um ventilador, tá? Uma mesa, uma cadeira, tudo isso é capital. Aqui, gente, olha um exemplo e um modelo de pesquisa de preço. Então, tá o nome aí da escola, o endereço, tá? O responsável tem que ter a assinatura do diretor nesse campo aí da assinatura, com o carimbo, tá? E aqui, ó, tá a discriminação. Lá na pesquisa de preço, vem, ó, papel sulfite com 10 resma, 500 folhas, lápis preto, tá? Aí, grampo, isso aqui tudo é material de custeio, ó, tá? E aí, ó, unidade, quantidade, o preço unitário, o preço total. Aí lá, aqui vai ter o endereço da empresa e aqui nesse campo é que você vai colocar o carimbo com o CNPJ da escola e ainda pede os dados aí do responsável por esse orçamento. A pesquisa de preço é um orçamento para você conseguir liberação e aí depois você vai lá e compra e já está a pesquisa lá, arquivada, junto com a nota que você vai receber depois da compra, a cópia do recibo, cópia do cheque, se for em cheque, se for em cartão, o comprovantezinho do cartão. E aqui a consolidação. A consolidação é isso, você vai colocar, olha aqui, aparece as 3 empresas, TGA, Compre Bem, Atacado, e aí qual foi o preço menor, que está aqui o preço menor, que é o proponente A, que é o vencedor da pesquisa. Então, você vai comprar nesse proponente A, que é dessa empresa TGA, tá? Então, é bem simples, mas são coisas que tem que estar, cada nota fiscal, cada compra tem que ter uma pesquisa, uma consolidação e 3 pesquisas de preço.
com toda essa documentação que eu falei para vocês. Cópia do recibo, cópia do cheque e tudo com carimbo, assinado. E aqui os procedimentos, são os documentos para a elaboração da prestação, tá? Então, assim, só adiantando para a gente entender e na hora que você for ver, você já teve essa prévia. Lá no manual de vocês tem um checklist e tem cada documento desse aqui, para você conhecer e entender como é e como deve fazer. Primeiro é o ofício. Esse ofício é o quê? Na realidade, o ofício é você encaminhando esse processo, tá? Da prestação de contas para a secretaria. É a entrega da tua prestação. Aí você vai colocar aqui no ofício destinado ao secretário de Educação, explicando qual é o programa que você utilizou, o valor e assinando. E aí vai ter o quê? Demonstração da execução da receita, com todos os pagamentos e as compras. Cada nota, como eu falei, vai ter as pesquisas de preço, a conciliação e a cópia dos comprovantes. E além disso, ainda tem uma planilha, tá? Que tem relação de bens adquiridos. Aí a relação de bens adquiridos é somente se você adquiriu bens de capital. Aí você precisa fazer essa relação. Por quê? Porque a secretaria vai tombar esses bens que foram adquiridos, que são bens duráveis. O que for custeio, você não vai relacionar aí, não precisa, porque o custeio acaba em um mês, uma semana, né? Às vezes um pincel, uma folha, então isso não tem como tombar. Então, você só vai relacionar aqueles bens que vão ser tombados, que vem lá um selozinho, tá? Para que você identifique que vai pertencer à escola. Termo de doação, que acompanha a relação de bens, porque é aqui que vai definir qual é o bem que vai ser tombado. Você está doando para a secretaria. Tudo que a escola comprou pertence, tá, a essa instância maior, que a escola é ligada. Conciliação bancária. Nós temos aí outra planilha que faz a conciliação. O saldo que você tinha anterior, com o saldo que você recebeu, com o rendimento, tudo isso, cheques que entraram, ou se foi compra em cartão, tudo isso está ali na planilha, bem especificado, e vai ter que bater no final o valor que sobrou com o valor gasto, vai ter que bater com os comprovantes, que são os extratos, tá? E o saldo que restou. Tudo isso tem que estar batendo na conciliação. E aí você também vai ter lá nessa documentação essa relação desses documentos aí, que eu já falei. Então, gente, lá na nossa Constituição, fala que você prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelas quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigação de natureza pecuniária. Então, nós, como gestores, nós somos fiscalizados. Tá? Então, o Tribunal de Contas, tudo tem que estar em dias. E a importância de você saber organizar e ter eficiência e seguir esses princípios, tá? Para que tudo corra bem e que você siga exatamente o que está nesse texto aqui. Como gestor público, você tem obrigações e isso realmente vai refletir o quê? No teu cargo, que é de confiança, ou seja, na continuidade. Então, por isso é que é importante a gente saber administrar. E aqui, para encerrar, tá? Eu tenho essa frase de Philippe Perrenot: administrar os recursos de uma escola é fazer escolhas, ou seja, é tomar decisões coletivamente. Na ausência de projeto comum, uma coletividade utiliza os recursos que tem, esforçando-se, sobretudo, para preservar uma certa equidade na repartição dos recursos. Por essa razão, se não for posta a serviço de um projeto
que proponha prioridades, a administração descentralizada dos recursos pode, sem benefício visível, criar tensões difíceis de vivenciar, com sentimentos de arbitrariedade ou de injustiça pouco propícios à cooperação. Então, Perrenot, ele resume bem aí a importância de administrar esses recursos de uma forma realmente coletiva, eficiente, preservando aí as necessidades, né? E fugindo dessa questão da pessoalidade. Então, nós temos que estabelecer essas prioridades na nossa administração para seguir a risca, tá? E simplesmente, gente, a gente conseguir aplicar esse recurso de forma adequada. O quanto é importante a escola conseguir se manter, né, com essa verba, que é tão importante, tão pouca, mas que se você souber utilizar, rende, realmente você vai aplicar na necessidade. E aí a equipe vai realmente se sentir fortalecida, vai apoiar o seu trabalho como gestor e com clareza e consciência limpa, que é o mais importante, né? Consciência tranquila, tá bom? Então, nós vamos aqui com outros documentos. Deu para entender todo mundo aí? Nós vamos aqui para outros documentos, que eu vou só abrir aqui para a gente. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar algumas planilhas que eu acho interessante e as atividades para explicar para vocês, tá? Do que se trata e que vocês vão desenvolver. Essa atividade aí, não sei se vocês estão vendo, eu queria que alguém só confirmasse para mim aí com um joinha. Professor, estamos vendo. Ótimo. Então tá aqui, dicas para uma boa gestão financeira. Aqui tem um texto que explica justamente para escolas particulares, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com esse texto na estratégia e aplicação para uma escola particular. Então, é importante você conhecer o planejamento estratégico, os aspectos pedagógicos, as contas, aí tem isso aí tem partes aí que tanto se aplica para a escola particular quanto para a escola pública. Mas aí, olha, otimizar os recursos, lá, cultura de não desperdício, a questão da inadimplência já é voltada para a escola particular, os restantes dá para aplicar para a escola pública também. Atento às mudanças de mercado, como a escola pode reduzir esses desperdícios, né, para impactar no lucro, porque a escola particular vive de lucro, vive de mensalidade. Então, a gente vai conhecer essas etapas importantes da gestão de uma escola pública para poder compreender e aplicar de forma correta os recursos financeiros, tá? Implantar um modelo administrativo, que tem vários, tá? E aí depois tem uma atividade prática para você aplicar o que foi entendido aí. Então, essas questões aí, olha, são 7 questões. O que nós vamos fazer? Você vai simplesmente responder e vai mandar para o meu e-mail. Eu vou deixar meu e-mail lá no fórum, tá? Eu vou mostrar outra atividade que é importante. A questão da aplicação, que já tem gente me mandando aí esse plano de aplicação que eu expliquei para vocês. Ele não é feito... Estão conseguindo ver esse texto? Sim, professor, estamos. Então, olha bem, esse plano de aplicação tem uma planilha lá, é um modelo de um plano que vocês vão baixar. Já está preenchida, é só apagar, tá? Só para vocês seguirem aquele... Isso é uma realidade. São várias situações, problemas aqui, que se você baixar,
tá? A folha, você vai receber, eu vou postar, você vai escolher uma realidade que foi apresentada, tá? Tem escola aqui de 15 salas, e eu apresento a situação da escola, a realidade dela, o valor que ela recebe, e de que forma que você vai utilizar esse recurso. É em cima dessa realidade que você vai fazer o plano, tá? Não é um modelo que você arrumou e que vai mandar, não. Você vai escolher uma dessas realidades. Aí você vai colocar, professor, a realidade é da escola com 13 salas, que tem que o valor tal, que aí eu já vou identificar em cima desse problema que está aí. Tá ok? Então, é essa a situação. Daqui a pouco eu já vou abrir para vocês questionarem, tá bom? E vamos lá de novo, que eu vou escolher outro modelo, aqui de outra atividade, para estar explicando para vocês. Como eu falei, vocês estão fazendo etapas, né? Então, o que que acontece? Em cada aula tem as atividades que são sequenciais. Então, é importante você ver os vídeos, as atividades, para você entender e compreender bem, tá bom? Estou tentando abrir na EAD aqui, na nossa plataforma. Professora, eu posso perguntar? Enquanto a senhora está Pode tentando perguntando abrir? enquanto isso. Deixa eu lhe perguntar. É porque a senhora falou em relação a 3 pesquisas de preço, que nós temos que fazer 3 pesquisas de preço. E a minha pergunta é o seguinte: na hora de comprar, eu só posso escolher uma dessas pesquisas de preço, desse local que eu fiz pesquisa de preço? Porque, de repente, assim, eu vi um pincel, o pincel é mais barato na loja A, só que na loja B, a cola é mais barata. Então, ou eu posso mudar isso aí ou não, eu só posso fazer em um local. Como é que é essa questão da pesquisa de preço? Muito bem colocada, Clícia. É Clícia, né? Isso. Clícia, a tua pergunta. O que que acontece? Eis um grande empecilho na vida do gestor. Realmente você tocou num ponto aí, né, bem forte, porque às vezes eu não consigo, né, todo o material ali naquela loja. E aí o que que acontece? Geralmente, na prestação de contas, para facilitar a vida, a gente acaba escolhendo uma proposta só, porque, por exemplo, se o custeio foi aquele valor total, você pode ter essa opção de escolher o valor integral. Vou dar um exemplo: R$ 3.000 para custeio, tá? E R$ 900 para capital. Aí você encontrou aquele material de forma diferente em várias instituições, em várias empresas. Aí você vai ter só um trabalho a mais. Por exemplo, lá na Queiroz, vou dar só um exemplo. Na Queiroz você encontrou R$ 1.000 ali de material que está mais em conta. E aí lá no centro, em outra loja, mais R$ 1.000. Você pode sim fazer dessa forma, tá? Aí você faz a pesquisa, só que aí na hora do teu plano, você vai ter que esmiuçar tudo isso. Você vai colocar a parte onde você encontrou o material, em qual empresa, porque te apresentou aquele valor. A intenção é que o gestor encontre a melhor pesquisa de preço, que você encontre o produto mais em conta, mas também tem a qualidade, a questão da qualidade. Então, tudo isso vai influenciar na hora da compra. O que que acontece na maioria das vezes? Às vezes, para a empresa, para o gestor comprar integralmente, ele faz um desconto e aí ele dá em material, né? Então, aí pode ser feito dessa forma. Mas aí você tem só esse cuidado de fazer separado na planilha, especificar as empresas e o material você vai ter que separar e espalhar nas planilhas para na hora da prestação ficar mais fácil de prestar conta. Mas essa é a intenção, tá?
Entendi. Aí, Às deixa eu lhe vezes não fazer... compensa, por exemplo, de toda a tua lista, você encontrou só o pincel que está mais em conta lá no tal fornecedor. Aí, então você pode ali discutir, acaba, né, negociando, ele faz um precinho, e aí para você não ter toda essa logística, essa questão da pesquisa, você acaba fechando com aquele ali e que te dê um desconto. Mas pode Entendi, sim, entendi. só Aí, aumenta o trabalho. outra questão. A senhora falou do tombamento. O que seria, assim, como é que é, de fato, o tombamento? Como é que eu faço o tombamento? Como é que... porque a senhora falou, a gente precisa dizer que aquilo é da escola, mas como é que é esse tombamento? É um papel, é um documento que eles dão? Que acontece? O tombamento é você que vai informar. Na hora lá que você faz a prestação de contas, tem uma planilha que você preenche que chama-se termo de doação. E além do termo de doação, tem lá outra planilha, bens adquiridos. Aí você vai informar os bens que são duráveis, que é chamado de capital. Aí, se você comprou uma impressora, só uma impressora, aí você vai informar lá a impressora, a nota fiscal, o número da nota fiscal, a data de emissão da nota fiscal, como você pagou, o número do cheque, tudo lá bem especificado. E aí você informou para a secretaria. Depois de algum tempo, eles vão mandar uma pessoa, tá? Com a cópia dessa planilha e lá um selo com um número para você colocar na impressora. Ou seja, essa impressora já vai estar com o número de tombo dela, de tombamento. Então, por Entendi, exemplo, entendi. quando acontece muito quando um gestor deixa uma escola e entra outro, ele tem que fazer o inventário de tudo que a escola tem. Aí ele vai informar a discriminar tudo que a escola tem e tem que colocar o número do tombo, entendeu? Então, tudo que está ali no inventário, quando eu deixo a escola e outro gestor recebe, aí está lá o inventário, e tudo tem que bater. Tem a prestação de conta, aí o gestor que está entrando, ele vai ver as compras que foram realizadas, né? E tem uma própria equipe da secretaria que visita a escola de vez em quando para verificar esse material que foi comprado com as verbas federais, tá? Então, eles vão inspecionar a escola, vão tirar foto, vão ver se está tudo conforme está lá na prestação. Ok? Ok, professora, obrigada. De nada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Deixa eu identificar aqui a plataforma. Estão vendo a plataforma? Sim? Só confirma para mim. Sim, Alguém? professora, estamos vendo. Então tá. Então olha bem, aqui tem a apresentação, né? Que vocês já assistiram. Se não assistiram, estão atrasados. Tem que procurar, tá? Se adiantar um pouco. Então tem aqui a apresentação, que é as boas-vindas, a apostila, que eu sempre falo que a apostila tem todo o material. Então olha a importância de você estudar a apostila com calma, né? Vê lá, olha, a primeira aula, faça as atividades. É as atividades que vai garantir essa compreensão prática do que foi estudado. Então, eu vou colocar o gabarito dessas atividades para vocês no fórum, tá? Para vocês corrigirem e façam a apostila que é propriamente para você alcançar o objetivo, que é assimilar e adquirir a competência básica com esse conhecimento. E aí tem algumas regrinhas do curso, e aí se você descer, tem lá gestão financeira, os slides, o manual da prestação, que é um manual, que é um material riquíssimo, que vai te apresentar todos os documentos que você vai utilizar numa prestação de escolas públicas. Então é importante você folhear, conhecer, entender como é cada documento, tá? Então é importante aí, não deixe de ver
esse manual. Aqui também tem uma atividade que foi a nossa primeira atividade, é a minha bandeira pessoal. Então, eu pergunto aí coisas pessoais de você, só para fazer um diagnóstico do aluno, a sua expectativa em relação ao curso, e esse exercício vale nota também, então é importante. Faça a tua avaliação da aula, o que você achou desse material, dê sugestões que é para a gente melhorar, tá? Então eu acredito que as críticas sempre são bem-vindas, serve para a gente fazer, né, e aperfeiçoar. E lá na sequência, tá? Tem outra apresentação, que é, no caso, eu fazendo algumas considerações sobre o conteúdo. E aí, nós temos aí o que é PDCA. São vídeos explicativos que te dão uma noção bem clara do que a gente está estudando. Então, é é visão obrigatória, gente. Vocês têm que assistir para você realmente ter esse entendimento mais claro. E são vídeos ótimos. Vocês vão adorar, porque a relação dele com o conteúdo, ela é exatamente igual. Por isso é que o vídeo foi postado aí. A política educacional Fundef e Fundeb faz uma comparação de como era, que antigamente era o Fundef, e mudou, né, que era para a Fundeb. Por que mudou? Lá na apostila explica por que mudou. Então, vamos entender essa mudança e como é utilizado esse recurso. Como deve ser utilizado, para a gente entender. Porque, às vezes, a gente cobra tanto e não entende como é aplicado esse recurso. Então, eu preciso compreender, assimilar. E esse vídeo te dá essa noção. Aí tem outro também que fala como funciona o Fundeb, é uma historinha bem dinâmica, tá? Então dá para entender e bem curto os nossos vídeos. Então dá para assistir rápido, não vai tomar muito seu tempo. Tem aí outro vídeo do PDDE para eu conhecer, quem já conhece vai poder também, né, de forma mais clara, entender melhor sobre o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. É um programa que ajuda muito a escola. A gente sabe, como gestor, como esse dinheiro faz a diferença, se ele bem utilizado, tá? Então, a escola, ela fica aí com material o ano todo, se você conseguir racionar, né? Então, tá ali a importância de você, né, com eficácia, conseguir administrar, tanto na hora de gastar o dinheiro, quanto na hora de usar o recurso comprado. Você tem que saber racionar. Eu sempre falo, até a máquina de xerox que você comprou, se você deixa livre, todo mundo usando, ela vai estragar. Não vai ter como comprar toner. Então, tudo tem que ser racionado. Tem que ter uma planilha, cada professor tem uma quantidade para usar, tem as pessoas certas para manusear a máquina, tá? E aí a escola também ela faz alguma atividade, alguma ação para conseguir comprar toner. Então, tudo isso é saber administrar. Então, o gestor ele tem uma importância muito grande em toda essa atuação para aplicar corretamente e saber utilizar esses recursos aí, que impactam na qualidade, no alcance de resultados e na satisfação tanto da equipe que você lidera, quanto na comunidade. E aí tem exercício, gente. Tem um exercício que eu estou orientando e aqui para você fazer, que eu acabei de mostrar para vocês, é essa das atividades aí, tá? Que você vai postar, mandar por e-mail e participe do fórum, coloque sugestões, ideias. E aí tem as nossas videoconferências, né, que vai ficar gravada. Então, quem não assistiu, pode assistir. E aí nós temos aí, ó, mais slides, mais vídeos. E aí o material, eu gostei muito dessa plataforma, ela é de fácil utilização. Então, assim, fica bem organizado. Então, o aluno ele consegue assimilar e acompanhar melhor. Então, faça por etapa. Agora nós vamos para a segunda etapa e aí temos essa segunda atividade. O plano não é para agora, tá?
No nosso próximo encontro, nós vamos estar discutindo, eu vou mostrar o modelo para vocês, vou tirar mais dúvidas sobre o plano. Então, não antecipe, não faça, já mande, porque teve 2 pessoas que me mandaram e é para fazer em cima da situação problema que eu vou postar, tá? Até amanhã eu vou estar postando essa situação problema, só para você já ir se planejando e escolher. Então, eu apresento as situações de várias escolas, tá? E você vai escolher dentro dessas situações uma que você vai desenvolver o plano, tá bom? Então é isso. Eu vou abrir agora para as perguntas e para a gente conversar um pouco sobre o que foi colocado aqui hoje na aula, tá? Então está aberto aí para a participação de vocês. Podem desbloquear o microfone e já só faz um sinal. Quem quer falar? Jackson, seu microfone está bloqueado. Quem quiser falar, já desbloqueia o microfone. Ok? Alguma dúvida, alguma questão que vocês querem esclarecer melhor? Ou uma sugestão? Só pessoas autorizadas podem passar esse segundo estacionamento. O outro estacionamento... Naomi, eu não estou ouvindo, Naomi, tem que falar bem mais alto. É a Naomi, é? Não, é a Clícia. Não, não sou eu. Não? Não. Ah, então ela estava falando com alguém lá, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Que maravilha, tudo claro? Todo mundo entendeu bem? Eu fiz as minhas antes da hora. Então, eu achei interessante essa colocação da Clícia, né? Realmente, gente, essa hora do plano de aplicação, nós temos que fazer escolhas certas, porque a gente sabe que o dinheiro, ele é pouco. Então, a gente tem que saber aplicar de forma correta. Então, a pesquisa de preço, ela é muito importante. Então, a gente tem que saber pesquisar, andar, e aí ter muita paciência. Sabe por quê? Porque não é qualquer empresa que aceita dar pesquisa de preço. Porque o que vai acontecer? Eles não sabem se você vai voltar para comprar. Então, às vezes, quando já fala que você é gestor ou representante de escola, aí já muda o tratamento. A gente sente muito isso na prática, E infelizmente. professora, a gente sabe também que tem aquelas pessoas que elas já trabalham com isso, né? Elas vão nas escolas já com essa Mas pesquisa cobram de bem mais preço caro. montada e compram e oferecem um determinado valor e cobra, né? Olha, eu vou fazer as pesquisas de preço, tá aqui, já tem todo um caminho também. Porque a gente sabe que também a vida do gestor não é fácil, né? Não São é as fácil. demandas que ele tem, e aí para sair, para fazer essa pesquisa de preço, é necessário, é importante que se faça, Justamente. mas a gente sabe também que tem essa outra questão, né, das demandas do gestor. Eu queria saber, na sua opinião, né, por que a gente não pode colocar a marca do produto? O que a senhora acha em relação a essa marca do produto? Porque quando eu escuto uma coisa dessa, eu penso assim também que também é um meio de burlar, né, de alguma forma. Não, claro que a gente não está falando de gestores, dos gestores honestos, mas eu digo até da questão de fazer um preço alto por um produto que ele é inferior, né? A qualidade do produto é inferior. Tem toda... Eu vi nesse lado aí também. Tem os Nessa dois questão. lados, né? Realmente, eu concordo. Então, Clícia, o que acontece? A questão da marca é para não amarrar. Por quê? Porque às vezes tem produtos que são similares e que têm a mesma qualidade. Então, facilita aí na hora da pesquisa e na hora da compra. Porque uma vez que você coloca a marca, você só pode comprar lá no plano, né? Se você colocar a marca, você só pode comprar aquela marca. E aí, o que acontece? Você faz o plano e, de repente, encontra um produto similar, como a gente sabe que tem, e que é mais em conta. Então, você pode fazer a substituição, né? E é uma regra que as secretarias acabam orientando,
para não colocar a marca, porque, de uma certa forma, também está amarrando que tem que ser aquele produto X. E aí tem esses dois lados. Por exemplo, foi aprovado o plano, aí está lá um preço de uma marca boa, e na hora de comprar, eu vou lá e pego aquela mais baratinha, que tem qualidade inferior, né? E aí comprou por aquele preço. Então, é isso que você colocou e que eu entendo perfeitamente. Por isso, Clícia, é que o plano, ele é feito coletivamente. Olha a importância do conselho escolar, porque o conselho escolar, ele acompanha a compra e ele acompanha a chegada dos produtos, do registro, das fotos, né? O gestor, ele compartilha. Então, tudo isso é a questão da transparência, né? Então, assim, ele não está sozinho, ele não decide sozinho, né? Então, é importante que o conselho seja atuante para estar participando de todos esses critérios, desde o planejamento, a execução, a prestação de contas. Entenderam? Entendi, professora. Deixa eu só lhe lembrar da questão da atividade número 1. A senhora vai colocar onde mesmo as respostas que eu fiz, No só que aí eu fórum. não... O No fórum, né? gabarito eu vou colocar lá no fórum, Ah, tá. Deixa eu anotar aqui. tá? Eu fiz as atividades da aula 1, mas eu senti um pouco de dificuldade para relacionar, né? Porque eu achei que tinham algumas Dúvidas? perguntas que repetir a Confunde. resposta, né? Confunde um pouco. Aí eu vou esperar esse gabarito para ver se eu consegui entender Ariadne, certo. isso é proposital. Aquela atividade, ela é até de concurso público, entendeu? Por isso que às vezes tem umas atividades que é mesmo para, chamam de pegadinha, né? Mas aí eu Aham. vou colocar o gabarito só para você realmente identificar e perceber onde cada princípio se aplica, Sim, tá sim. bom? Tá É bom. justamente para a gente conseguir verificar essas semelhanças, tá bom? Tá Mas eu vou bom. colocar até Obrigada, amanhã, eu professora. coloco o gabarito para vocês, tá bom? Tá. Nesse caso aí do que a Clícia falou, em relação à compra dos materiais, se o gestor agir de forma de má fé, né, porque eu entendi como uma má fé, de você colocar o preço de um produto e comprar o outro inferior, aí ele está quebrando os princípios da administração pública, né, que são aqueles que a senhora citou. Ele vai estar deixando de agir com a moralidade, com a transparência lá, que é a impessoalidade, legalidade, né? Principalmente com a questão da moralidade, que diz respeito à ética, né? Sim, Entendeu? eu entendi, ficou claro para mim. Alguém mais? Então, gente, mais uma vez, a importância da apostila, eu sempre estou em cima disso aqui, né? De você realmente, porque a apostila ela foi realizada justamente para você fazer esse acompanhamento, né? Junto com os nossos encontros aqui, que é para tirar dúvida, eu faço uma revisão, tá? E lá na atividade, eu vou colocar o gabarito e você vai colocar qual a questão que te deixou essa dúvida. Professor, olha, essa daqui realmente ela é muito semelhante ao outro princípio, para a gente discutir, tá bom? Então, acho interessante, cada um já está fazendo a primeira atividade para contribuir na hora dessa discussão no fórum, para colocar quais são as dúvidas, o que foi que gerou mais problema, né, dificuldade na hora de responder, tá? Então, essa participação ela é fundamental para a gente conseguir, né, tirar o máximo proveito aqui das nossas aulas. E espero que a gente consiga voltar logo e finalizar aí com um encontro presencial, que é tão importante, né? Quem foi que estava falando? A Clícia, que está trabalhando mais do que antes.
Ou seja, a gente acaba tendo um monte de atribuição, porque em casa a gente acaba fazendo as atividades de casa com os filhos e acaba tendo que fazer, né, o trabalho em home office. Então, realmente, e aí cuidar do emocional, viu? O emocional é muito importante nessas horas. Então, um dia de cada vez, com tranquilidade, esquentou um pouquinho, dá uma pausa e é isso, caminhar pela casa, ir para fora, para o quintal. É importante a gente ter uma rotina também, né? Acordar, tomar um banho, tomar um café e aí ir lá na apostila, para a gente terminar o nosso curso, a nossa disciplina em tempo hábil. Como eu falei, ela vai ter essa disponibilidade até 90 dias para vocês, mas aí não precisa levar todo esse tempo, né? Porque a gente quer, o aluno principalmente, que ele quer logo a nota, quando termina a atividade, ele já quer a nota, não é isso? Então a gente também quer ter essa agilidade em corrigir e passar o feedback para vocês, para acompanhar vocês também, que é importante que vocês participem de forma contínua para conseguir fazer esse acompanhamento preciso. Então, gente, se alguém não tem mais pergunta, nós vamos encerrar a nossa conferência, tá? E eu já vou sair daqui, já vou para o fórum, tá? Para deixar uma mensagem, só para... Eu sei que tem muita gente que não se manifesta aqui, mas pode deixar uma mensagem lá. E não esquece de avaliar as nossas aulas lá no ambiente de vocês, no ambiente virtual. Toda crítica é bem-vinda, serve para a gente melhorar, tá? Sugestões, o que vocês acharam desse material, o que vocês estão achando do ambiente online. E estou no grupo, tá lá, meu nome, Marluce, qualquer coisa, manda mensagem, ou no grupo, ou no privado, e eu vou deixar o meu e-mail no fórum também, tá? Eu criei um e-mail, para não ficar confundindo, próprio para acompanhar essa turma, que é marlucefelipe@gmail.com. Mas eu vou colocar que o Felipe escreve com Fi, Felipe. Aí eu vou colocar lá no fórum para vocês mandarem aí essa atividade da aula 2, tá bom? Só as respostas. Não precisa digitar pergunta, nem o texto. Só as respostas e o teu nome já é o suficiente. Então, quero desejar um ótimo sábado, um ótimo final de semana e que Deus nos proteja, tá? Que a gente consiga realmente aproveitar o máximo aí do nosso material. Boa aprendizagem. Tchau. Tchau, Tudo de bom. professora. Fique com Deus. Obrigada aí pela participação de vocês, tá? Tchau, obrigada. Coraçãozinho para alegrar. Um abraço. Abraço. Outra. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem, se Deus quiser.